Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Vida Abundante. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você abriu esse vídeo e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre experiências com o Espírito Santo. Bom, 2021 foi um ano de muito aprendizado. Para muitos, um ano difícil, né? Nós ainda estamos nesse contexto de pandemia, nesse momento tão difícil. Tivemos pessoas também que tiveram perdas e nós lamentamos por isso. 2021 também foi um ano de muito aprendizado, onde Deus ele falou muito com a igreja, porque Deus, amados, ele continua falando, Deus ele continua se revelando para a sua igreja. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que a igreja ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala às igrejas, a igreja de Cristo na terra. E o desejo do coração de Deus é que a igreja ouça a sua voz. O Espírito Santo ele revela, o Espírito Santo ele fala. Deus ele está trabalhando. Deus não está de braços cruzados. Deus não está olhando o sofrimento da igreja na terra e está sem fazer alguma coisa. Deus ele continua trabalhando, ele continua se revelando para a sua igreja. E eu já tinha planejado gravar esse vídeo para falar um pouco das minhas experiências com o Espírito Santo, algumas delas, né? Porque quando a gente fala de secreto, eu estava falando com Deus, eu preciso compartilhar com pessoas o que o Senhor tem me passado no secreto. As pessoas, elas precisam te ouvir, saber que o Senhor está chamando a sua igreja para o secreto, para se revelar, para mostrar o que está no teu coração. Eu senti o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo falou assim: aquilo que é secreto, quando ele for revelado, não é mais secreto. Então, eu vou falar algumas das minhas experiências aqui para vocês. Não vou poder contar todas, porque são coisas secretas. Importante isso porque a Bíblia diz que quão boa é a palavra dita ao seu tempo, né? Talvez o Senhor não me permitiu contar tudo o que eu tenho vivido no secreto com o Senhor, porque ainda não é o tempo de ser revelado. E quão bom e quão agradável é a palavra certa, dita ao seu devido tempo. Amém, queridos? Então, o nosso tema, como eu já falei para vocês, é experiências com o Espírito Santo. Uma das experiências que eu tive que foi muito impactante para mim, que está na minha memória até hoje, e é como se tivesse acontecido ontem. Algo muito lindo que o Senhor me mostrou, mas antes eu quero ler uma palavra que está escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito da verdade é o Espírito Santo. Quando ele vier, guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. Queridos, aqui esse versículo de João fala que o Espírito da verdade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem toda a palavra da verdade, ele nos guiará na verdade. E ele nos falará tudo o que tiver ouvido do Pai e nos revelará até o que ainda está por vir. Que maravilhoso! Que maravilhoso é nós termos o Espírito Santo para nos guiar, o Espírito Santo para nos levar as verdades da palavra, as verdades dos céus, as revelações dos céus. E eu abro um parênteses para dizer assim, para você que está vendo esse vídeo, para você buscar o Espírito Santo de Deus.
Busque o Espírito Santo com todo o teu coração. Busque saber qual é a vontade do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você se colocar e falar: Espírito Santo, eu tô aqui. Espírito Santo, mostra para mim qual é o desejo do teu coração. Mostra para mim aquilo que tu queres me revelar. Para cada um, ele vai revelar algo. Se a pessoa também deseja buscar as revelações do Senhor, se as pessoas também desejam estar com o Senhor. Se você desejar, se você querer, se você buscar, você vai encontrar. A palavra de Deus diz assim: e me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, para você receber os segredos do coração de Deus, você tem que querer, você tem que buscar. E esse buscar está em você mergulhar dentro do seu quarto, fechar a sua porta, orar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo. Meus queridos, o Espírito Santo, ele tem lindas coisas para revelar à sua igreja. E baseado nesse versículo de João 16:13, é onde começa falando que quando o Espírito da verdade vier, que foi o Espírito Santo que veio, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo guiará e nos falará. O Espírito Santo está aqui e ele fala. Ele tem uma voz. E essa voz precisa ser ouvida. O Espírito Santo, ele tem uma voz. E ele quer falar com a sua igreja. E essa voz tem que ser ouvida. A Bíblia fala que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido. Peça para o Espírito Santo de Deus ungir os seus ouvidos para você ouvir a voz dele e o que ele tem a te revelar, meu querido. E eu me lembro que uma noite eu estava dormindo, era madrugada, e de súbito eu que acordei, mas ao mesmo tempo que eu estava dormindo, eu comecei a ouvir um louvor muito bonito. Era como se fosse um quarteto de vozes. E essas vozes, eu entendia que essas vozes estavam acima da minha cabeça. E aquelas vozes divididas com uma harmonia perfeita. Meus queridos, a música do céu é perfeita. A harmonia do céu é perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus fez é admirável. Tudo que Ele criou é lindo, é maravilhoso, é perfeito. E eu, de súbito, para mim, assim, que eu acordei levemente, mas eu estava na minha consciência, que eu ouvia aquelas vozes, e aquelas vozes começavam a cantar. E eu me lembro de um versículo que está escrito lá em Lucas 2, que fala que quando Jesus nasceu, vieram anjos. Diz assim: vieram anjos dos céus. E eles começaram a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos, quando Jesus nasceu, eles vieram e eles cantaram uma música do céu, porque o Salvador tinha nascido. E o Salvador é digno de glória, é digno de louvor, é digno de ser louvado, é digno de ser adorado. No dia dessa noite, dessa visão, desse sonho, eu ouvia aqueles 4 anjos com vozes lindas cantarem. E eles começavam a cantar uma canção do céu. E eu até deixei registrado, no outro dia eu acordei cedo, abri o meu caderno e escrevi. E a letra da canção era: fica conosco, Senhor, pois Tu és o caminho. Fica conosco, Senhor, pois Tu és a verdade. E era um coral muito lindo, e eles cantavam: fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. E eu lembrei daquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús, que eles iam para o caminho e Jesus, que já tinha ressuscitado, chegou perto deles e começaram a conversar. E os olhos deles estavam fechados e eles não reconheceram que era o Senhor. Porém, quando ele falava, o coração deles ardia. E quando eles chegaram na casa onde eles iam ficar, Jesus fez que ia mais adiante. E eles pegaram e falavam assim, insistiram com ele, instigaram ele, insistiram e disseram: fica conosco. E Jesus ficou com eles ali. Quando eles foram jantar no Partir do Pão, eles conheceram que era o Senhor Jesus.
Amados, os anjos cantam a palavra. A palavra de Deus é cantada. A palavra de Deus é cantada no céu. Que maravilha, que coisa linda. E eu fiquei maravilhada. Eu fiquei maravilhada de ouvir, de poder dormir e de repente ouvir anjos. Que privilégio! Eu me senti privilegiada, feliz e falei, Senhor, muito obrigada. Porque é tão bom você ter um sono reparador, queridos. É tão bom você poder dormir e naquele sono que você tem, Deus falar com você, Deus se revelar para você, Deus começar a mostrar coisas para você no reino espiritual que Ele quer que você saiba, que Ele deseja revelar para você. E eu fiquei maravilhada com aquilo, eu só soube agradecer ao Senhor e saber que maravilhoso é você ter o Espírito Santo de Deus guiando a gente na verdade, na palavra, nas coisas lindas que o Senhor quer nos revelar. Uma outra experiência que aconteceu comigo, essa já faz um pouco de tempo, né, há anos atrás. Eu estava em casa e tinha o culto à noite e quando eu fui para a cozinha, eu ia no horário do lanche, eu ia lanchar. Eu lembro que eu estava fazendo um leite e de súbito eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. E ele disse assim para mim, numa voz audível, como você está ouvindo a minha voz aqui agora. Ele falou comigo e ele disse, vai ler a Bíblia, porque hoje à noite, no culto, você vai pregar. E eu já tinha começado a ministrar a palavra, né? Eu cantava, ministro louvores na igreja e a palavra também. E eu levei aquele susto e eu falei assim, tudo bem, Espírito Santo, eu já vou ler a Bíblia. E eu fui e li. E na nossa congregação, o dirigente, ele já havia convidado um pregador para o culto da noite. Só que eu não sabia quem era e eu não sabia se ele tinha convidado alguém. Simplesmente eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, vai ler a Bíblia, porque hoje à noite você vai pregar. E eu fui para o quarto, li a Bíblia, o Senhor me deu uma palavra. Eu me lembro até hoje, foi em Isaías. E quando eu cheguei na igreja, eu fiquei naquela expectativa. Eu falei assim, mas como eu vou pregar? Mas eu obedecia e fiquei acreditando. Sentei lá no banco, o culto acontecendo. E eu comecei a notar que o dirigente, ele olhava para o relógio e ele estava meio que preocupado. Mas eu não estava entendendo. Eu talvez imaginei, ele deve estar esperando alguém e alguém não chegou. Foi por isso que o Espírito Santo falou comigo, imaginei eu. Mas eu fiquei ali orando, Senhor abençoa, orando, seja feita a tua vontade. Quando de repente, o dirigente, que ele era diácono nessa época, eu lembro muito bem dele, o diácono Raimundo, o nome dele, e ele desce lá do púlpito e vai até o banco onde eu estava e ele falou assim, irmã Lília, eu convidei um irmão para pregar hoje à noite no culto, mas até agora ele não veio. Você poderia dar a palavra final no culto? Aí, irmãos, eu dei um sorriso, eu falei assim, tudo bem, dirigente, dou sim. O Espírito Santo já falou comigo e ele já me deu a palavra. E ele glorificou o Senhor e eu glorifiquei e foi uma bênção. O culto foi uma bênção, a pregação foi uma bênção, Deus falou com a igreja. E o Espírito Santo me mostrou algo que eu não sabia, algo futuro que ainda iria acontecer. O Espírito Santo já sabia que o irmão que o dirigente tinha convidado não ia poder estar no culto. E ele simplesmente escolheu a minha vida para ser canal de bênção naquela noite para aquela igreja. E eu glorifiquei a Deus e eu fiquei maravilhada. Eu falei, Senhor, o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor nos guia. E eu fiquei maravilhada e só soube glorificar o nome do Senhor. E o Espírito Santo realmente, amados, ele revela. Ele nos guia em toda a verdade. Ele revela, como diz aqui na palavra, no versículo que nós lemos de João, capítulo 16, versículo 13. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo, Ele não nos deixará enganados. A obediência é o ponto principal para você ter êxito com aquilo que o Espírito Santo fala com você. A obediência é o ponto principal para que
o sonho de Deus, o desejo do coração de Deus se alinha ao seu coração, a sua vida precisa estar alinhada na obediência. Você acreditar e confiar que Deus sabe o que Ele está te falando, que Ele está seguro do que Ele está fazendo. E o Espírito Santo, queridos, outro versículo que eu tenho para falar para você, em João 14:17, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque Ele vive conosco e estará dentro de vós. Esse versículo é para nós. Porque o mundo não conhece o Espírito Santo de Deus, nem o vê, não o reconhece, porque não consegue ver, porque não o reconhece. Mas a palavra de Deus diz que nós conhecemos, porque Ele vive conosco. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele falou assim, olha, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo que está entre nós. E além dele ser o nosso guia de toda a verdade, nos falar toda a verdade, nos falar e nos revelar o que ainda está por vir, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer habitar dentro de você. Ele não só quer te revelar os sonhos, te revelar algo que está por vir, fazer você ouvir a voz de Deus, mas Ele também quer habitar dentro de você. E que você faça essa escolha. Você pode muito bem ouvir várias experiências, vários testemunhos de homens e mulheres de Deus, como você está ouvindo o meu agora. Mas eu quero te convidar a você mergulhar nas suas próprias experiências, a você buscar o Espírito Santo de Deus de maneira que você falar, Espírito Santo, eu só vou sair daqui quando você me falar tudo que o Senhor quer revelar do teu coração para o meu coração. A buscar o Espírito Santo de maneira tal que você deseje que Ele fale com você, que Ele te revele, que Ele te dê sonhos, que Ele te dê visões, que Ele te revele alguma coisa que está por vir, para que você seja um porta-voz de Deus aqui nessa terra, para que você seja o porta-voz de Deus para outras pessoas, para que você seja a voz, para que você seja um porta-voz de Deus e abençoe muitas vidas. Então, meus queridos, que o Espírito Santo de Deus faça queimar o teu coração. E quando o Espírito Santo falar com você, que você possa obedecer à voz do Espírito Santo. Que você possa seguir essa voz que quer te guiar, que quer te revelar sonhos, que quer te revelar visões dos céus. Que o Espírito Santo de Deus, ele te incomode, ele te encontre e ele te arrebate para esse ambiente espiritual, para esse estado de glória, de busca, de intensa comunhão. Busque comunhão com o Espírito Santo de Deus e a tua vida será diferente. O Espírito Santo ele vai trazer transformação na tua vida, não é só sonhos e visões, mas ele traz transformação. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa fortalecer o teu coração. Espero que você tenha sido tocado, que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós vamos ter mais séries com mais temas para abençoar muitas vidas. Deixe o seu like e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.